Ontem eu visitei um cliente com o Charles, nosso gerente comercial aqui da ProLife. Isso porque o Charles está começando agora. A gente, no final do ano passado, tomou as decisões de departamentalizar o nosso comercial e o Charles passou a ser o gerente da área de gestão de saúde e segurança do trabalho. Então a gente tem um profissional agora específico para quando o cliente ligar e falar assim, olha, eu quero comprar um pacote de gestão, ele atender. Era uma das primeiras visitas do Charles, eu fui junto com ele fazer a visita e fiquei muito feliz. Falei, cara, não tem como eu não gravar esse vídeo falando de um dos recursos, né? Muita coisa surpreendeu o pessoal, mas teve um recurso que foi tão legal e assim, eu tive uma ampliação da forma que eu enxerguei esse recurso nessa visita e quero muito poder compartilhar isso com vocês. O recurso é a calculadora e ela tem uma especificidade muito legal, vou falar durante o vídeo. Mas quando eu estiver contando o caso da calculadora, eu queria que as pessoas que estiverem vendo esse vídeo pudessem se enxergar no meu lugar, né? Se enxergassem no cenário. Eu acho que vai ter pessoas assistindo esse vídeo que são consultorias em busca de software, de sistema para gestão de saúde e segurança. Mas tem outras pessoas que estão assistindo esse vídeo que são empresas. Sei lá, padaria, o cara é responsável pela área de segurança, talvez você aí, açougue, supermercado, empresas grandes, mineradora, empresas automotivas, enfim, se coloque no lugar, ou meu, quando eu estiver falando, se você for consultoria, ou do meu cliente, quando eu estiver falando para ele também, para vocês verem que uma coisa que parece simples, mas se torna indispensável para o cliente. A primeira questão que eu tenho para observar é que um cliente é um cliente normal, né? A gente tinha falado lá que ele tem em torno de 50 empregados no dia, são 5 CNPJ, 50 empregados. E um problema que a calculadora vai resolver para ele, eu acho que eu consegui mapear aqui 3 problemas. O primeiro é que se você não tem um sistema legal para fazer a gestão dos seus EPIs, dos seus exames, do seu treinamento, sabe o que acontece? Um dia você precisa do EPI e ele não está lá no estoque. Isso acontecia com esse cliente e ele viu a solução junto com o nosso sistema. Sabe, vocês vão ficar muito surpresos com o que eu estou falando. Não é aquela tela que eu já tinha falado em outros vídeos, que também é super legal, que te avisa quando as coisas estão vencendo. Outra coisa que eu anotei aqui na hora da reunião foi compra de última hora. Ele falou assim, olha, quando falta EPI, muitas das vezes você tem que sair e comprar na hora para o funcionário. O problema de comprar na hora é que acaba você tendo que comprar mais caro e em menor quantidade você tem perda de escala. E um outro problema que ele tem também em comprar mal EPI é que alguns EPIs têm prazo de validade. Então, para você não deixar faltar, muitas das vezes você vai lá e faz o quê? Compra uma quantidade maior de alguns que talvez que não precisa e de outros que precisa você passa a não ter. Então, é um problema geral ali na gestão de EPIs. E eu estou dando exemplo de EPI, mas isso poderia servir também para exame e treinamento, dependendo da forma que a gente olha para isso. E aí, olha só que implicações que isso causa. Se você não consegue fazer essa gestão boa de EPI, como deveria ser feito, o maior problema que acontece é que você passa a ficar sujeito, por exemplo, a graves penalizações na Justiça do Trabalho. Eu já participei de várias perícias da Justiça do Trabalho e sei que se um perito interrogar o funcionário da empresa de nosso cliente, né, se você estiver vendo como consultoria, ou da sua empresa, se você estiver vendo como empresa, e falar, olha, você recebeu os EPIs sempre que você precisava, e ele citar ali 1 ou 2 vezes que ele não recebeu, isso começa a criar no perito, ou até no juiz também, se ele estiver ali conversando na hora da audiência, isso para não falar dos auditores fiscais, estou falando de Justiça do Trabalho, uma coisa que acontece com mais frequência. Começa a criar na cabeça dessas pessoas que vão tomar decisões que podem penalizar gravemente os nossos clientes, a sensação de que esse cara não estava fornecendo EPI. Às vezes, 1 ou 2 vezes que faltar, cria na cabeça do juiz essa ideia. Então, o problema é sério na Justiça do Trabalho se você deixa de faltar EPI. Outra coisa que é grave também é um acidente do trabalho, se acontecer e o cara não estiver usando EPI. Imagina a gravidade que isso pode causar. Então, tem que ficar muito atento com isso também. E a outra coisa que é grave também é perder o estoque. A EPI venceu lá no seu estoque, você não pode usar aquele EPI mais. Então, tudo isso é grave. Quando eu cheguei aqui na ProLife, estava conversando com o Charleston mesmo, que é o gerente comercial, ele falava assim, Rodrigo, agora se coloca no lugar do empregado, com total razão. Imagina, aí a situação fica mais crítica ainda, porque se a gente começa a olhar do ângulo do empregado, aí imagina que você sabe que você está correndo risco e a empresa não está fornecendo EPI para você, né? E ele falava assim, Rodrigo, muitas das vezes eu observo assim, que as empresas, elas confiam muito na boa-fé do empregado, que o empregado nunca vai se irritar com aquela situação e nunca vai se sentir ofendido o suficiente para fazer acionar a empresa na justiça. Então a gente não pode e não deveria contar com essa boa-fé. Eu vou mostrar para vocês o que se trata esse recurso e agora, a partir de agora, eu queria que vocês fizessem aquele exercício. Se você for consultoria, imagine você dizendo isso para os clientes. Aí se você for uma empresa, imagine você dizendo isso, você ouvindo isso de uma consultoria. Então, bora para a tela para a gente ver isso aqui. Bem, aqui, Sistema Social Brasil na tela, aquilo que eu falei que não se trata dessa questão que a gente sabe que o sistema dá informação para você, que é os gráficos, status do em dia, e quando uma coisa vem, pessoal, eu vou ter que fazer um outro vídeo sobre isso, porque é muito legal essa tela, né? Quando qualquer coisa vence,
o sistema vai te mostrar aqui, na tela inicial, o que está vencendo, de quem está vencendo, e a solução sempre vai estar a um clique. Só um exemplo rápido, né? Essa empresa está sendo informada que tem uma EPI vencendo, uma EPI é da Camila, que é engenheira de segurança. Na verdade, uma pessoa com EPI vencendo, porque essa pessoa tem 15 EPIs mapeados para ela, e aqui tem a opção de gerar a ficha de EPI. Clicou, gerou a ficha de EPI aqui, resolveu o problema, e temos a mesma tratativa para exame e para treinamento. Pessoal, é completamente diferente trabalhar com a nossa plataforma e com qualquer outra plataforma, porque a nossa plataforma foi desenhada de forma a funcionar dentro do seu cliente. Percebe? Essa tela não é a tela que fica lá na consultoria. Eu teria que voltar aqui para a sua tela da consultoria. Né? Aqui é a tela que você vai entregar para o seu cliente. Ele não vai ver esse botão aqui em cima. Né? Ele vai ver só as empresas dele, os CNPJs dele aqui, ou os estabelecimentos dele. Mas você, como consultoria, para acessar, você vai sempre ter acesso a essa tela do seu cliente também. Então, essa é a tela que seu cliente vai receber. Se você é cliente do Social Brasil agora, você tem uma tela dessa para gerenciar vencimento de EPI, vencimento de exame, vencimento de treinamento. Se você não é cliente da empresa que utiliza essa Social Brasil, você tem o quê? Como que você está gerenciando isso? Foi assim que eu, em determinado momento da reunião, eu comecei a parar de tentar vender a plataforma e o cliente começou a tentar comprá-la na minha mão. E aí, de repente, eu fiz a seguinte pergunta. Falei, me diz você agora, o que você vai gastar de EPI de hoje até julho? Eu poderia ter falado de hoje até dezembro. O que você vai gastar de exames, com exames? Qual que é a sua previsão de custos com exame de agora até, sei lá, março? Qualquer data que você quiser imaginar. Qual que é a sua previsão? Então, o cliente não tinha recurso. Inclusive, ele chegou a dizer assim, não, basta olhar no PPRA. E eu perguntei para ele, então você olhou semana passada? Você está acompanhando assim? Todo dia você olha no PPRA, faz as contas na calculadora, esse vence a cada 3 meses, deixa eu ver se tem alguém vencendo hoje, dependido pela última troca. Não tem jeito. Não é assim que funciona. Para você ter uma gestão disso, ou você tem uma planilha controlando isso, eu já vi 1000 falhados, aposto que você também, ou você tem um sistema desse. Esse não vai falhar nunca. Não vai falhar nunca porque vai estar aparecendo aqui. E eu dizia para ele, então quanto que você vai gastar? E aí eu mostrei para ele esse recurso aqui, a calculadora. Pessoal, olha que negócio demais. Aqui, basta ele vir aqui e colocar aqui, ó, os próximos 12 meses. O que eu vou gastar nos próximos 12 meses? O sistema automaticamente faz todas as contas e te fala, em EPI você vai precisar desses 3 EPIs, você tem essa quantidade de estoque, é necessário mais essa quantidade aqui, a diferença está dando essa quantidade aqui. O sistema vai calcular isso para treinamentos e também para exame. Ele vai calcular tudo, o que você tem em estoque e qual a sua necessidade e a diferença para você fazer aquisições. E para a EPI tem uma coisa que a gente colocou aqui também super legal, que é esse ver preços. Se eu clicar aqui, por exemplo, em protetor auditivo, ver preços, imagine, ele está vendo o que ele vai ter que comprar no próximo ano. O sistema cria uma string e faz uma busca no Google para te dar os preços, né? A string que sempre te retorna preço, a gente consultou, ele vai colocar preço, protetor auditivo, EPI, CA e o número do CA, porque em outros momentos você vai entender como que faz para incluir o CA aqui. Super importante. Ah, Rodrigo, eu não entro nos méritos do CA para o meu cliente. Cara, deveria estar entrando, porque o E-Social cobra o CA dos seus clientes, então você tem que aí melhorar muito o nível de gestão que você está oferecendo para o seu cliente. Mas você como empresa, não é isso que você gostaria? Sinceramente, vira para a sua consultoria, diga para eles, olha, eu preciso de uma ferramenta dessa aqui. Mostra para as pessoas que isso já existe no mercado. Mas também, se você está procurando uma consultoria, pode entrar lá em www.esocialbrasil.com.br, colocar lá os dados da sua empresa, que a gente vai começar a distribuir para as consultorias que está utilizando o nosso sistema. Tem do norte ao sul do país, a gente tem consultoria já utilizando o E-Social Brasil. Isso funciona para treinamento, vai te falar todos os treinamentos que vocês vai precisar também no próximo período que você definiu e para exame. Essa é a calculadora de EPI, exame e treinamento que eu acredito que toda empresa deveria ter para conseguir fazer gestão. Muitas pessoas utilizam a palavra gestão, mas será que gestão não passa por isso? Não passa por você determinar o que você precisa de recursos nos próximos 12 meses, 6 meses, enfim, no período que você precisar? Um dos recursos aqui do E-Social Brasil disponível para você. Bora trabalhar com o E-Social Brasil muito, mas muito, mas muito melhor. Valeu!